Amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar a palavra que Deus colocou no meu coração. Se encontra lá em 1 Reis 18, a partir do verso do número 22. Eu quero que você acompanhe comigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocar o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhi para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram um bezerro que lhes dera, e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Antes de olharmos esse texto a fundo, a gente deve refletir uma coisa. Como estava dividida a sociedade de Israel? Como ela estava organizada naquela época? Ela estava organizada da seguinte forma, onde tinha o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul. Pois agora estava dividido. A Bíblia não nos revela sobre a história familiar de Elias. A única coisa que se pode saber é que ele era um tisbita, que habitava em Gileade, a leste do Rio Jordão. Elias ele foi levantado por Deus para profetizar em uma das épocas mais difíceis da história de Israel. Por quê? Porque no quesito religioso, não no quesito econômico. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica. Estava bem, sim, bem das pernas. Desde sua separação, aquela era a melhor época daquele reino. Desde a morte de Salomão, no caso, que foi quando houve a separação. Mas diante de tudo isso, Elias ele foi levantado por Deus como um porta-voz. Ele foi levantado por Deus, recebeu a responsabilidade a partir de Deus de lembrar o povo de Israel que eles eram filhos do Senhor. Pois o povo ele estava, por um certo ponto, até que bem economicamente estava. Mas nós estamos falando de um contexto onde o rei Onri procurava estabelecer boas relações com nações vizinhas. Então ele acabou casando seu filho Acabe com Jezabel, onde esse casal, eles foram responsáveis por introduzir a Israel a adoração a Baal, tanto que Acabe ele se encarregou de construir um templo de adoração a Baal em Samaria. Sim, muito grave isso. Ou seja, nesse momento, o culto ao verdadeiro Deus estava sendo deixado de lado por influência da rainha Jezabel. O povo estava com o coração inclinado a servir e idolatrar a Baal. E a rainha ordenou que fossem construídos altares e mais altares, locais de sacrifícios e postes ídolos a Baal. Tudo isso estava encantando os olhos do povo. Isso fazia com que o povo de Deus ficasse cada vez mais encantado. Além de que seria também um privilégio servir ao Deus da rainha. Mas o propósito de Elias não era apenas desmascarar o falso Deus Baal, mas também trazer o povo de volta a Deus. Se a gente olhar bem, o povo, mesmo voltando-se para Baal, eles acabavam se dividindo entre adorar a Deus e adorar a Baal. Assim como Josué, Moisés, Elias pediu que o povo tomasse uma decisão, mas o povo ele acabou se calando. E nas nossas vidas também é assim. Quantas vezes Deus ele não nos levanta, quantas vezes Deus não nos chama para sermos porta-voz dos céus, para combatermos a idolatria, nós devemos fazer assim como Elias, ouvir o que Deus diz. Devemos ser obedientes. Elias, por exemplo, foi guiado por Deus para profetizar a Acabe que não choveria em Israel durante 3 anos. 3 anos e meio. Após isso, Deus manda ele se retirar para a banda do Oriente e se esconder junto ao ribeiro de Querite que fica diante do Jordão. Pois lá ele seria sustentado por Deus e pelos corvos a quem Deus ordenou que trouxessem mantimentos para ele. Depois que o ribeiro secou, pois não estava chovendo, Deus novamente faz com que ele se levantasse e fosse para Sarepta, pois lá ele seria sustentado por uma viúva. A gente consegue ver que Elias ele fez aquilo que Deus havia ordenado para ele e foi sustentado pelo próprio Senhor. Talvez não de forma direta, mas de forma indireta Deus manda a provisão.
Nas nossas vidas é assim, quando Deus ele nos levantar para fazer algo, quando Deus nos chamar para um propósito, devemos fazer, pois independente do que aconteça agora ou que vai acontecer no futuro, Deus ele dará os recursos. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Devemos apenas confiar. Se ele mandou profetizar, então nós devemos profetizar. E ainda que essa provisão acabe, Deus ele se responsabilizará de levantar outro meio, onde você é abençoado e quem abençoa também. Algo importante que vemos aqui é que em certa parte da história ele precisou se retirar. Deus manda ele se esconder e ele se escondeu. Deus chamou sim ele para se esconder. Mas o propósito de Deus com aquilo não era que ele passasse a vida se escondendo não, mas que ele no esconderijo se fortalecesse. Muitas vezes Deus ele nos chama para ir para dentro da caverna, para a beira de um ribeiro, mas para mostrar que ele é o Deus da provisão. Aleluia. Deus ele usava Elias não porque Elias era o melhor do que os outros, não porque ele era algo mais do que os outros, não porque tinha só Elias, mas porque Elias ele tinha coragem e ousadia de falar o que Deus mandava. Ele também era obediente, porque quando Deus mandava ele fugir, o que ele fazia? Ele fugia. Mas quando Deus mandava ele ficar e profetizar, ainda que com medo, ainda que triste, ele ficava e profetizava. Elias fala no verso 22 que ele foi o único que ficou como profeta do Senhor. Ele fala isso não porque ele era o único profeta de Deus que estava vivo, porque ele não era. Porque se a gente olhar no verso de número 4, vemos que depois que Jezabel mandou matar os profetas de Baal, os profetas de Deus, Obadias, mordomo do rei, escondeu 100 profetas em um buraco e alimentou eles com pão e água. Elias fala isso pois ele foi o único que teve coragem de se levantar contra a idolatria que assolava Israel. Foi o único que teve coragem de reproduzir o que Deus falava, e Deus honrou a ele. Mas como Elias também era um ser humano como nós, ele sentiu medo. A gente olhando todo esse contexto da vida dele, como na sociedade israelita em si, tudo o que aconteceu, a gente pode ver que as coisas não estavam fáceis. Chegou um momento que ele pensou em desistir. No capítulo 19, do verso 4 ao 7, a gente pode perceber uma coisa. Depois de humilhar os profetas de Baal e matar eles, Acabe faz Jezabel saber disso e ela, por sua vez, manda um mensageiro dizer a Elias que ela iria se vingar daquele profeta, que ela iria matar ele, que no outro dia faria com ele outro tanto do que ele fez com os profetas de Baal, com os profetas dela. Aí ele teve medo, pois ela era uma rainha perversa e que era capaz sim de fazer aquilo. Até que Elias vai para o deserto, se deita debaixo de um pé de zimbro. Mas antes disso ele pede a Deus que matasse ele, que tomasse a vida dele. Até que ele deita, mas sabe o que acontece com ele? Aleluia. O anjo toca nele, traz para ele um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E manda ele também se levantar, porque muito comprida seria a caminhada dele. E chega um momento que ele quis desistir, mas Deus ele não permitiu. Mas vamos lá, você sabe por que eu falei tudo isso para você hoje? Não para que você conheça parte da história de Elias, não para que você conheça esse grande personagem bíblico que foi grandemente usado por Deus, não. Mas que a partir de hoje, eu e você venhamos buscar conhecer a história que Deus tem preparado para nós. Porque é fácil a gente abrir a Bíblia, conhecer a história de Elias, de Josué, de Moisés, de Caleb, de personagens que fizeram a diferença no seu tempo. Mas para a gente conhecer a história que Deus tem preparado para mim e para você, não é abrindo somente a Bíblia, mas é abrindo a Bíblia e se dispondo a orar ao Senhor. Deus ele já havia trilhado o caminho de Elias mesmo antes dele nascer. Nós devemos saber de uma coisa. Nós mesmo antes de nascermos, desde o ventre de nossas mães, nós fomos escolhidos por Deus. Deus já nos conhecia. Quem hoje, assim como Elias, a gente venha ter coragem. Venha ter coragem de fazer o que Deus nos ordena. Porque não era só Elias que estava vivo, não. Mas era Elias quem tinha coragem. Era Elias que se dispôs a ouvir a voz do Senhor. Foi Elias que se dispôs a ir lá e profetizar. Claro, não existe só eu e você pregando. Não existe só eu e você louvando. Não existe só eu e você profetizando. Mas se a gente tiver coragem, Deus irá nos escolher. Porque é o seguinte. Elias ele poderia não ser o mais capacitado que estava ali, não. Mas ele estava disposto. E se ele estava disposto e não tinha capacidade, Deus capacitava ele. Você pode ser disposto, pode não ter a capacidade, mas se você tiver a disposição de adorar, a disposição de buscar ao Senhor, aí sim Deus irá lhe capacitar.
A Bíblia diz que Deus ele chama os improváveis, chama os que não são para confundir os que são, chama os incapazes para confundir os capazes, chama o fraco para confundir o forte, o tolo para confundir o sábio. Nós podemos hoje não ser capazes de estar fazendo o que Deus nos chamou, mas se nós estivermos dispostos, aí Deus irá nos dar a capacidade, amém? Eu creio nisso porque se Deus hoje chamou eu, se Deus hoje chamou você, se Deus nos escolheu, só vá. Porque se Deus mandar você profetizar, você tem que profetizar porque é Ele quem vai nos capacitar, amém? Aqui eu agradeço essa rica oportunidade. Fique com Deus. Jesus, Ele te ama. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Que mais vidas venham ouvir aquilo que Deus tem preparado para elas. E além de tudo, conhecer a verdade. A verdade que está sendo expressada através da pregação da palavra, através da Bíblia, porque eu creio que assim como a palavra do Senhor diz, a Bíblia ela é o nosso alimento. E se nós não nos alimentarmos espiritualmente, nós iremos morrer, amém? Fique com Deus. Jesus te ama. Tchau.